Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria poder estar aqui novamente com os irmãos, com as irmãs. Convite aí do pastor Ricardo, já há algum tempo atrás, ele já havia comentado que iria participar aí da reunião do Supremo Concílio, e aí ele comentou, olha, pode ir lá com a gente? Claro, com o maior prazer. Recebam aí o abraço da Igreja Presbiteriana Ebenezer, pastor Valdir, pastor titular, ele manda um abraço para a igreja. Temos, com a graça de Deus, caminhado bem juntos aí nesses últimos tempos, feito algumas atividades juntos. Realmente que Deus continue abençoando e que possamos, pela graça de Deus, cada vez mais somar esforços, não medir esforços para vermos o Evangelho sendo comunicado de forma plena, sendo transmitido de forma cada vez mais efetiva para a glória do nosso Deus, para toda essa região. Que Deus assim continue nos ajudando, nos capacitando, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos compartilhar um texto nessa noite. Eu gostaria que os irmãos aí estivessem abrindo lá no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 2. Provérbios, capítulo de número 2, nós leremos os versos 1 até o verso de número 5. Provérbios, capítulo 2, os 5 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor, está aí até já transmitida, Legal. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e as esconderes contigo os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tua mensagem, que o Senhor, ó Deus, possa usar a minha vida para a plena comunicação do mistério do teu Evangelho, que ele chegue aos nossos corações, que teu Santo Espírito traga convicção e convencimento sobre as nossas vidas, e a tua igreja continue sendo edificada sobre a rocha, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Consegue colocar o material aí para nós? Para ajudar um pouquinho na leitura? Espero que fique legal que fica ali também na TV, a colinha. Fica bom para mim também. Amém. Nós vamos falar um pouco esta noite, quando a gente abre o livro de Provérbios, nós já... lá vem alguma coisa de Salomão, lá vem alguma coisa sobre sabedoria, não é verdade? Quando a gente já começa a falar do livro de Provérbios, a gente até, às vezes até a gente muda o nosso falar, nós colocamos de uma forma, Enfim, brincadeiras à parte, a gente realmente já começa a compreender sobre o tema que praticamente norteia todo esse livro, não é verdade? E nós gostaríamos de compartilhar, pela graça de Deus, esse tema, essa exposição, homens e mulheres, sábios e sábias, inspirado nessa obra, Hoje, houve uma época que essa obra foi lançada, ela foi distribuída de forma gratuita, do John Crotts, ela tem dois enfoques, o John Crotts e a sua esposa, o John Crotts trabalha sobre homens sábios, e a sua esposa trabalha sobre mulheres sábias, e aí cada uma com a sua peculiaridade, algumas com a sua peculiaridade com relação ao gênero.
nós procuramos trazer algumas lições dentro dessas duas obras, mas principalmente usando dessa obra aí, de John Crotts, falando um pouquinho sobre essa sabedoria, isso que nós aqui lemos em Provérbios, né? O autor aqui trazendo uma instrução, né? Meu filho, se você aceitar as palavras, guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria, se você inclinar o coração ao discernimento, ou seja, ele vai fazendo esse apelo ao seu filho, a todos nós aqui, né? Se atente para o que eu estou por falar para você. Ouça com atenção o que eu estou dizendo, porque se você inclinar o seu coração ao discernimento, se você clamar por esse entendimento, por essa sabedoria, você entenderá o que é temer ao Senhor e achará, né? Eu acho muito legal quando a gente vê no versículo, aí está bem pequenininho para vocês, mas no versículo 5, ele está dizendo, e achará o conhecimento de Deus. Muitas pessoas hoje querem conhecer Deus, querem saber, querem conhecer sobre Deus, querem ser entendidas em Deus, não é verdade? Então Salomão ele já coloca neste capítulo 2 um pequeno trecho, já traçando um pequeno guia panorâmico. Quer conhecer a Deus? Então faça isso, tenha em mente exatamente isso. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o que vem a ser sabedoria. Muitas vezes temos um entendimento errado, temos uma compreensão errônea sobre o que é sabedoria, ou às vezes até mesmo uma compreensão insuficiente. Porque às vezes nós entendemos que a sabedoria é ter, de repente, muita experiência. Já fazendo alusão, e muitas vezes a gente olha muito isso, quando já fala de sabedoria, eu já penso naquele senhorzinho com aquela barba longa, carequinha, praticamente aqueles monges budistas, né, principalmente. A gente já vem à nossa mente uma imagem nesse sentido, trazendo a figura, não, essa é uma pessoa muito sábia, é ou não é verdade? Vem à nossa mente esse tipo de imagem, então a gente já vê exatamente esse tipo de realidade. Então, nós vemos aqui essa figura, né, de uma pessoa já com as marcas da vida, com a barba comprida, fazendo uma alusão a alguém que já passou por muitas experiências na vida, então com certeza é uma pessoa sábia. Ou então, alguém que tenha muito QI, alguém muito inteligente. Então tem a figura ali do livrinho, né, alguém já que não pode, né, igual o pastor Ricardo, né, não pode ver um livro que já compra. Compra o livro todo mês, meu Deus do céu, lê um monte de livro. Eu falei, pastor, para, eu estou ficando constrangido, você está lendo muito livro. Quando a Ariadne ficou com Covid, eu falei, meu Deus do céu, ele fez uma maratona de livro lá. Eu falei, pastor, chega, espera um pouco. Coitado, eu estava devendo uma tréplica para ele, né? Porque quando ele foi lá da Embenez, ele falou, vou falar aqui, ele falou, pastor, não se esquece que eu tenho a tréplica lá na Manaim, hein? No final de julho eu estou voltando para lá. Então, né, hoje eu estou tranquilo, porque está viajando, tá tudo certo. Mas nós pensamos também, e às vezes confundimos, que a sabedoria é ter muito conhecimento. É ser dotado de alguém com muito conhecimento. Alguém que tem essa sede, que realmente tem essa facilidade, não é verdade? De conhecer, de buscar informação, de buscar cada vez mais saber as informações sobre as mais variadas situações. Ou então, um aspecto aí mais filosófico e intelectual, e nós intencionalmente colocamos aí o símbolo da coruja, porque dentro desse movimento, né, na questão aí, eles entendem, essas figuras sábias entendem que o pensamento filosófico ou uma revelação intelectual que se manifesta durante a noite. E eles utilizam o símbolo da coruja. Se você for olhar aí nos meios de comunicação, nos meios de conhecimento, logo vai aparecer lá um símbolo da sabedoria, é a coruja. Ela tem os olhos, né, grandes, estalados, e é um animal com hábitos noturnos. Então, a sabedoria também caminha para esse viés filosófico, para esse viés que vai questionando, e um intelectualismo, né, um pouco mais exacerbado, uma situação. E a gente vai vendo cada vez mais
essas situações, né? E pincelando um pouco, mas sabedoria é isso? Vem a ser essa questão? O que vem a ser, de fato, a sabedoria que nós estamos aqui a compartilhar na palavra de Deus? A sabedoria bíblica, para Deus, nada mais é que a prática. A sabedoria divina, ela é prática. Como assim? Quando a gente vai ver aqui, não basta apenas a gente saber muito, mas para quem é sábio, importa para Deus é o que eu faço com o que eu conheço, o que eu faço com a informação que eu adquiro. E na medida que eu faço de acordo com o que eu sei, do que eu ouvi dizer, isso vai sendo cada vez mais concernente à sabedoria bíblica. De repente eu sou uma pessoa de muitas experiências na vida, e a gente acaba vendo muitas histórias aí de pessoas com mais idade, que passaram por mais experiências na vida, várias experiências, têm as marcas da vida no rosto. Mas quando a gente olha as suas atitudes, são atitudes ainda imaturas. Atitudes infantis, que não coadunam com as experiências que adquiriu ao longo da vida, e parece que falou, meu Deus, até quando você vai continuar tendo essa mesma prática? Até quando você vai continuar agindo dessa maneira? Ou então, quando a gente prega, quando a gente preza pelo intelectual. Quantas vezes nós, nas aulas, a gente fez de teologia, nós conhecemos professores que eram muito inteligentes. Mas na hora de dar aula, falei, gente do céu, você tem que, montar um quebra-cabeça para entender a aula. Porque não consegue transmitir o conhecimento. Sabem muito, conhecem muito, filosofam, mas não conectam, não conecta com a vida, não conecta com o nosso dia a dia. Não traz essa conexão, essa aproximação. E acaba sendo um ponto bastante complicador. E a sabedoria bíblica, ela é prática. E nós vamos ver algumas características dessa sabedoria, olhando aqui a partir, principalmente no livro de Provérbios, em vários textos bíblicos ao longo da palavra de Deus. O John Crotts, ele traz essa citação. A sabedoria de Deus, ela começa com uma atitude, e não um QI. E então se desenvolve em um estilo de vida. Compreender o significado da sabedoria é um componente fundamental da sabedoria. Deus quer que nos esforcemos para obtê-la. Então, quando a gente fala de sabedoria bíblica, tem muito mais a ver, tem muito mais relação com o estilo de vida do que quando nós fazemos os estudos bíblicos, quando nós pregamos, e isso a gente vive conversando com o pastor Ricardo, quando a gente faz as pregações, quando nós fazemos os estudos, nós temos sempre procurando prezar por essa preocupação, como esse estudo, como esse conhecimento, como essa informação vai fazer sentido para a nossa vida prática. Como isso que nós estamos compartilhando vai fazer sentido para a nossa vida. Como isso nos trará, nos auxiliará a sermos melhores nas nossas casas, a sermos melhores em nosso trabalho, a sermos melhores em nossa vida como um todo. Porque senão é o que nós já estamos aí acostumados a ver. Muito conhecimento, muita informação, mas pouca ação, pouca prática. Muito conhecimento, mas pouca transformação. E a sabedoria bíblica, ela vai exatamente nisso. Traz aí algumas
algumas características, algumas informações, e nós vamos destacar algumas características aí da sabedoria divina. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas pelo menos as bases ali vocês conseguem. A sabedoria divina, a sabedoria que nós encontramos na palavra, dentre as suas características está a coerência. Eu trago o texto aí de Tiago 1:22, quando o Tiago fala... o livro de Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque ele faz várias comparações com o livro de Provérbios, né? E Tiago 1:22, ele traz exatamente esse aspecto. Não sejam apenas ouvintes da palavra, sejam praticantes. Tiago, ele traz exatamente essa ideia de sermos coerentes. Ele mesmo fala, a fé sem obras é morta. Até mesmo Martinho Lutero, na Reforma, ele ficou um pouco confuso. Será que eu coloco o Tiago aqui dentro dos livros a serem contemplados no cânone da Bíblia? Porque ele está falando tanto de obra, e nós não queremos... E a reforma, a salvação, ela vem pelo crer, ela vem pela fé, a fé, a graça vem pelo... Então, nós não temos a questão da... Mas aí ele começa a compreender que a fé também, as obras, elas acabam sendo uma resposta da ação de Deus em nossa vida. Se nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós compreendemos que o Senhor Jesus é Senhor sobre nossas vidas por completo, nós devemos demonstrar isso nas nossas ações. E Tiago traz exatamente essa lógica. Por isso, Tiago está no cânone bíblico. Ele não contradiz o que a Bíblia fala. Uma das grandes confusões da fé nos dias de hoje, nós trocarmos favores com Deus. Nós não trocamos favores com Deus. Nós já somos resgatados pela graça em Cristo Jesus, independente de nossos esforços. Mas às vezes a gente confunde, falou, Deus, eu sou um cara legal, eu não dou muita finta no pastor Ricardo no jogo de futebol, de vez em quando a gente dá um zolezinho nele, mas Senhor, é brincadeira, eu sou bonzinho, arruma um espaço maior no céu para mim. Lembra lá do discurso dos discípulos de Marcos, capítulo 9, quando os discípulos chegam para Jesus, Jesus, Senhor, quando estiver lá no céu, deixa que eu fique sentado na sua direita e ele fique sentado na sua esquerda, pode ser? Fechou? O que Jesus fala para ele? Olha, vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. Porque para estar à minha direita e à minha esquerda, vocês vão ter que estar preparados para padecer sobre muitas coisas. Vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. Mas às vezes a gente confunde. Acha que por fazermos isso ou fazermos aquilo, somos de repente merecedores. E não é isso. Nós fazemos o que fazemos como resposta àquele que nos alcançou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas nós amamos. Devemos amar uns aos outros. Um outro ponto, uma outra característica da sabedoria divina é que o sábio, ele é ensinável. Sempre disposto a aprender, a ouvir, a lidar com as críticas. Eu trago o texto de Provérbios 9:8, quando o autor diz, repreenda o sábio, e ele te amará. Repreenda um insensato, e ele te odiará. Hoje em dia a gente não pode chegar e falar, irmão, olha, veja bem, você pode fazer, ei, qual é? O que é isso? Está pensando que eu sou o quê? Os crentes não estão querendo levar mais desaforo para casa, não querem mais ser humilhados. Não, que isso, tenho meu orgulho próprio. Não, é desse jeito aqui, sempre foi assim. Mas alguém que é sábio está sempre disposto a ouvir. Porque ele quer melhorar. Porque ele parte do pressuposto que ele está numa caminhada de aprendizado e de crescimento na palavra.
Sempre disposto a aprender algo novo da parte do Senhor. Sempre disposto a aprender. Nós também temos outra característica que é o discernimento. Discernimento é exatamente essa capacidade de observar além do que os nossos olhos podem ver, perceber o ambiente, perceber algumas situações. Às vezes a experiência traz isso, a experiência de vida traz isso, mas não é sempre não, porque às vezes a gente vê as pessoas que passaram pelas mesmas situações e falou, meu Deus, meu amigo, de novo está passando por isso, misericórdia, chega, né? Até quando? Até quando vai seguir nessa vida? Mas o discernimento, ele já permite olhar, olha, cuidado por esse caminho, cuidado com isso que você está dizendo, cuidado com isso que você está postando, cuidado com isso que você está lendo, cuidado com isso que você está vendo. E aí temos alguns textos, e eu trago o texto de 2 Reis 6,17, quando Eliseu, ele mostra para os seus discípulos ali, os discípulos estavam apavorados, porque eles estavam cercados pelo exército inimigo, e eles estavam olhando para o exército inimigo, mas Eliseu ora e fala, agora eu quero que vocês vejam o que eu estou vendo. E eles viram ao redor desse exército, o exército celestial, as carruagens dispostas, já estão prontas para a batalha, ou seja, aquele exército que estava ali, não era maior do que o exército do Senhor, que o Senhor já havia enviado para Eliseu, e o Senhor os livrou daquela situação. Discernimento é olhar o que nossos olhos mundanos não veem, não enxergam. É ter essa capacidade de perceber, estar num ambiente, aqui não sei, não está legal, eu acho melhor a gente procurar ver, sabe, você começa a perceber, o Espírito Santo começa a direcionar, começa a ministrar no nosso coração, apertar nosso coração, aqui, cuidado com o que você está fazendo. Isso é discernir um pouco sobre discernimento, né? Tem muita coisa a se falar, mas é uma característica de uma pessoa sábia, que consegue discernir, não toma decisões precipitadas, não fala de forma, né, despreparada, não entra em qualquer discussão. O discernimento, meus irmãos, inclusive, será uma peça-chave para o momento que nós vamos viver agora, que estamos às vésperas das eleições. Discernimento. Para entendermos o que está acontecendo, para entendermos os movimentos que estão acontecendo. Mas sem cancelamento, sem rompimento, em amor, com sabedoria. Uma outra característica é a prudência ou astúcia. Também tem muito a ver com o discernimento, né? A minha atitude acaba sendo mais astuta, eu acabo não sendo levado por situações, eu não acabo sendo levado por doutrinas vãs, não é qualquer notícia, não é qualquer situação que vai vir até mim que vai me desestabilizar. As decisões que eu tomo são decisões medidas, tomadas em paz. As decisões, as coisas que eu falo, as coisas que eu faço, os passos que eu dou, são passos direcionados. Não são passos tomados de qualquer jeito. E o conhecimento também. Mas esse conhecimento, ele tem a ver exatamente com a informação que eu adquiro e o que eu faço com ela. E a palavra de Deus, ela é recheada de contextos nesse sentido. O que eu estou ouvindo, o que eu estou fazendo com o que eu estou ouvindo. Qual tem sido a minha prática com base no que eu estou ouvindo?
o que eu estou transmitindo, o que eu estou compartilhando. E cada vez mais, se eu tiver essa prática, eu tenho uma das características aqui oriundas desse conhecimento bíblico, que é a maturidade. E maturidade é também uma grande característica de uma pessoa sábia. Porque é isso, às vezes nós vamos ter várias experiências de vida, mas nós não somos ainda maduros. E às vezes nós somos mais novos até em idade, mas estamos compreendendo isso e temos um grau de maturidade melhor. Quantas vezes a gente ouve testemunhos, né? Não, porque eu sou assim. Eu falei, meu Deus, parece que eu tenho que viver isso. Será que eu tenho que viver na lama do pecado para isso, de repente, favorecer ou trazer algum tipo de experiência no meu ministério? Não querendo contrapor ou querendo minorar isso, mas muito melhor é também eu nunca precisei ir para o mundo para valorizar e saber que o meu Deus é maior do que tudo isso. Meu Deus é maior. Quando conheci o Senhor, não saí mais dessa caminhada. Errei, fiz algumas coisas, mas voltei. E continuo transmitindo, continuo florescendo. Florescer é um sinal de sabedoria. Porque eu floresço, dou fruto e continuo sendo bênção. Agora nós vamos olhar o perfil do insensato, que é essa figura que é contrária à figura do sábio. E nós temos, dentro dessa obra, John Crotts, ele destaca essas duas figuras. O insensato, que é o escarnecedor, e tem até ali a figurinha, né? O escarnecedor, que provoca um dano deliberado, aquele que zomba, aquele que despreza. Ele ativamente usa a sua boca para espalhar o seu pecado aos outros. Deliberadamente, ele age dessa forma, de escarnecer, de zombar, de desprezar. A palavra de Deus, ela é muito clara nesse sentido, que quem comete isso é insensato, não sabe o que está fazendo. E nós temos a outra também, que é o preguiçoso. O preguiçoso é esse insensato, vadio e egoísta. Ele não faz planejamento com antecedência, não guarda dinheiro, não é prudente nas suas finanças. Sempre está lá no vermelho, complicado. Mas quer dizer que vermelho é sinal de maldição, pastor? Que a gente tem que... Não é isso. Há tempos de dificuldade, há tempos de escassez. Nossa economia não tem sido fácil. São altos e baixos a todo instante, né? Mas, pelo amor de Deus, nos últimos 10 anos só no vermelho, alguma coisa está errada, gente. Precisamos fazer um curso de educação financeira, começar a colocar algumas atitudes diferentes. Por quê? Porque o que está acontecendo aí? Qual é o cenário? Eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Então, eu estou com um padrão de vida errado, ou eu estou gastando muito em alguma outra coisa e a coisa não está fechando. Eu preciso parar, sentar e começar a trabalhar de uma forma mais específica. Então, é um exemplo disso. Eu vivo, né, daquele jeito, sabe? Aqui, ó. Eu vivo aqui em cima da linha. Isso é insensatez. Porque conhecemos pessoas sábias. Pessoas sábias não são só pessoas ricas, não. Financeiramente falando. Pessoas sábias que possuem um ganho financeiro, material pequeno, mas que possuem a vida organizada.
Sabedoria não é só sinal de riqueza, não. Eu não quero falar aqui que você sabe é ser muito rico, não. Mas é saber administrar, é ter prudência. Ter prudência. Não, pastor, veja bem, esse ano a mega da virada não me escapa. Quantos brasileiros ficam sonhando com isso? Fugindo da realidade, fugindo do aqui e agora, da realidade nua e crua. Ser sábio é ter que lidar com isso, é parar, é romper. Chega, família, vamos sentar, temos que resolver essa situação. Temos que vender isso, vender aquilo. Os tempos são difíceis. Mas Deus continuará cuidando de tudo. Confiança está no Senhor. Uma outra característica, vive para o agora, saciando seus desejos por prazer e não se preparam para o futuro. Cada dia, né? Vivo agora, sextou, segundou. Já pensa na segunda-feira, amanhã, oh, meu Deus, vou ter que trabalhar, não acredito. Oh, Senhor, misericórdia. Anseia pela aposentadoria, mas não. Malemar guarda por INSS. Olha que interessante isso, irmãos. Traços que marcam e que caracterizam uma pessoa sábia. E nós temos também uma outra figura do insensato, o ingênuo. A gente fez questão de trazer uma figurinha aí, né? Um homão grandão comendo comidinha de criança. E a gente traz o texto de Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais levados como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ingenuidade. Ingenuidade. Temos alguns textos aí ainda. Provérbios 14,15, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Derek Kidner, ele fala, ninguém fica inerte, um homem com a cabeça vazia acabará perdendo a cabeça. Uma outra expressão aí na nossa sociedade, mente vazia, oficina do... Insensatez, isso não é nem insensatez ainda, porque o ingênuo ele está a caminho da insensatez. Ele sabe, está ali no meio termo. Às vezes eu tenho uma postura, às vezes eu... Está chegando na insensatez. Feito isso, trago essa conclusão a vocês, para todos nós. Esse gráfico. Nós temos aqui o escarnecedor, o ingênuo e o sábio. Aonde que a gente está hoje? Onde nós, de repente, estamos nos encontrando? Em que direção nós estamos nos movendo? Para lá? Ou para lá? Lembre-se, nunca estamos parados. Se pensamos que estamos imóveis, estamos nos movendo para trás. A gente precisa olhar aqui, onde a gente está, para onde a gente está indo e o que a gente tem que fazer. E para finalizar, eu trago essa citação também do autor,
também fazendo essa alusão. A verdadeira sabedoria é mais do que sentar sob uma árvore e filosofar sobre a vida. Ela envolve o trabalho árduo da habilidade. O sábio ser humano hábil busca a verdade inspirada no livro de Deus e então, cuidadosamente, procura aplicar estas verdades nas situações da vida real. O resultado deste modo de vida habilidoso não será uma cabeça calva, uma barba branca, um lugar na mais alta montanha para receber as visitas dos peregrinos buscando a sua sabedoria, mas uma vida que os outros reconheçam como vivida habilidosamente. Meus irmãos, que nós possamos esta noite romper com esse estilo de sabedoria que nós percebemos no mundo. Que nós possamos romper, de repente, se nós, voltando, nós possamos romper, se de repente nos encontrarmos aqui nesse caminho do escarnecedor ou do ingênuo. Mas quer dizer que, pastor, a gente pode? Não sei, mas se a gente for parar para pensar, às vezes nós temos sido ingênuos em algumas situações. Muitas vezes nós temos sido escarnecedores, muitas vezes nós temos sido insensatos, preguiçosos, imprudentes. É só olhar aqui o perfil, né, das igrejas no Brasil hoje, irmãos. John Stott já falava isso. John Stott já morreu, acho que no início dos anos 2000, se não me engano, em 2002, 2004. Ele estaria fazendo 100 anos, né, agora em 2022. Mas ele fala que o cristianismo nos dias atuais é como uma grande lagoa, só que uma lagoa muito rasa. E a gente olha para o Brasil, é um retrato do nosso movimento como igreja, de uma forma geral, tá, irmãos? O movimento do evangélico cresce no Brasil, se espalha. Somos hoje, acho que mais de 30% do Brasil de cristãos evangélicos. Mas os indicadores continuam diminuindo, a corrupção, a pobreza, a violência. Como tem sido o retrato, né, da nossa nação? Temos países que possuem maioria cristã que vão mudando alguns aspectos da sociedade em si. Nós, como igreja, precisamos olhar para essa situação com cada vez mais sabedoria. Por isso eu falei a questão das eleições, né, chegando. Nossa, pastor, mas quem que você vai votar? E como é que vai ser isso? Olha, irmãos, a gente precisa participar, a gente precisa saber entender. Sempre quando eu falo dessa questão da política, eu fiz um print no final das eleições de 2014 e no final das eleições de 2018, presidenciais. E eu sempre compartilho, sempre que posso eu compartilho esses prints. Quando a Dilma Rousseff ganhou em 2014, né, o segundo colocado foi o Aécio Neves, o grau de abstenção das votações chegava a 21%. Nas últimas eleições em 2018, né, com o Jair Bolsonaro e com o Haddad, foi quase 28% de abstenção. Pessoas que não foram votar. Será que é esse o caminho? O sufrágio universal, o direito ao voto, é algo que foi conquistado pela nossa sociedade com muito custo, com muito trabalho, né? Mas a gente ainda vive nesse estigma, né, de que política e religião não se discute. Mas a gente precisa entender o que é de fato discutir.
E para isso nós precisamos de sabedoria. Sabermos discutir, sabermos lidar com opiniões divergentes. Com sabedoria. Com sabedoria. É só um exemplo, né? Desse momento que a gente está vivendo aqui. Mas a sabedoria, como a gente viu aqui, ela vale para toda a vida. Amém? Feche seus olhos neste momento.